Esperando o Daniel voltar. Bernardo. E aí, Bernardo? É, não. Muito É isso. incrível, né? Muito Cara, incrível. eu não sei, cara, vocês. Eu tô muito empolgado com essa série, cara. Não sei se é porque eu vivi aquela época, mas acho que quem não viveu. Cara, isso aqui é a história do basquete, né, da NBA, do auge da NBA, do crescimento, da explosão da NBA pelo mundo. Quem gosta de basquete tem que estar assistindo isso aí, cara. Tem que estar Hoje assistindo. eu assisti, né? Eu tive que segurar a onda porque eu tava muito empolgado, cara. Assisti essa série com a experiência, né? Hoje que a gente tem de vida e eu fazendo as análises lá psicológicas, enfim, sistêmicas, né? Da equipe e como aquela equipe funcionava, o que levava aquela equipe à vitória, assim, é uma sensação assim inexplicável. É isso. Cara, eu tô escrevendo aqui o comentário aqui para fixar, Ah, mas, cara, eu não sei. Que outros pontos aí da cabeça do Jordan, cara, que te chamaram a atenção? Porque ele é o maior protagonista, né? A gente vê ele falando hoje, eu falei dessa parte que você vê que ele sente ainda as coisas do passado de uma forma, né, absurda, a competitividade dele, né, até hoje, mas mais alguma coisa que te chamou a atenção nele? uma coisa que me chamou a atenção é que assim falam dele muito como se ele fosse um atleta onde ele não se preocupasse, né, com os outros, né? Ele não, ele até em comparação, não queria entrar nesse nesse assunto aqui polêmico, mas por exemplo, falam do LeBron James, né, que é um jogador que faz os outros crescerem também. O Jordan Uhum. fez isso de uma forma impressionante, né? Impressionante. E aí isso é uma coisa que marca bastante também, né? No momento que ele fala que ele olha para o Pippen, ele enxerga, ele diz assim, eu preciso desse cara, eu preciso dele. Ele não está aguentando, mas eu percebi que se eu fico perto dele, se eu dou proteção para ele, ele vai, né? Ele consegue É, eu lembro dessa parte. é, então Ele vê que se eu tiver com ele vai estar comigo. se ele, Que ele não vai se deixar bater. Ele vai ser forte, ele vai ser né? forte. Exatamente. Então ele foi tendo essas percepções, Jordan foi tendo essas percepções de grupo de uma forma brilhante também, brilhante, brilhante, eu achei E brilhante. isso é legal, a gente vê um crescimento do Jordan em relação a isso, porque ele não começou assim, eu tenho que melhorar o time. O espírito dele, acho que quando ele começou, não sei se você vê da mesma forma, era, cara, eu vou fazer aqui uma melhor, eu vou ser o melhor, e eu vou carregar esse time sozinho, e do jeito que tiver que, vou fazer tudo que tiver que fazer, eu não alcanço. Sim. Ele, no começo, não estava tão preocupado em fazer os outros melhores. E ao longo da carreira dele, ele entendeu que isso é que faria ele ser um vencedor, né? Você enxergou isso dessa forma também? Eu enxerguei, mas sabe qual é a sensação que eu tenho, cara? É assim, é porque quando ele entrou na liga, isso foi em 1984, 85, tinha 6 anos de idade, então o início dele Uhum. na liga eu não acompanhei, né? Mas ele sobrava, né? Ele Sobrava. tava, ele tava, não, ele tava num nível muito acima dos outros. Então, assim, é até difícil ele pensar diferente, sabe? O cara, ele Uhum. entra e ele é muito melhor que todo mundo. Então tá, então me dá a bola aqui que eu vou resolver isso. Eu sou melhor que todo Uhum. mundo aqui, então tudo bem, me dá a bola que eu faço, né? Que eu resolvo.
Uhum. Então, para ele foi, mas ele foi percebendo que só isso Não era suficiente, né? não era suficiente, né? Para chegar no topo, né? E aí você vê, cara, ele tinha muito fixo na cabeça dele que ele queria estar no nível de Magic e Bird, né? Falou, cara, para eu chegar nesse nível, eu tenho que ganhar o título. Eu tenho que ganhar o título. E para ganhar o título, ele entendeu que tinha que ser fortalecendo os companheiros de equipe dele. E assim, uma humildade incrível também, né? Eu achei assim uma humildade assim de perceber de, olha, aqui eu não vou dar conta sozinho, eu preciso dar apoio pro Pippen, eu preciso, Uhum. eu vou lá buscar o Rodman lá no hotel depois de 60 dias, o cara entrou no quarto, fui buscar o cara, o companheiro de time dele lá no hotel lá, trouxe o cara de volta. Então assim, Mostrou pro cara, né? Olha, cara, a gente precisa de você. Eu tô vindo aqui te buscar, né? Isso simboliza também que ele foi lá buscar o cara pessoalmente, não ligou pro cara, ele foi lá e buscou o cara na casa dele, levou ele pro treino. não, na casa não, ele foi no quarto do hotel No carro do buscar. hotel, né? Ele foi buscar o Rodman no quarto do hotel. Bateu na porta e, sei lá, foi qual é o nome dela? Electra, né? Electra não, Carmen Electra. é, Carmen Electra. Que era, na Electra. época, cara, era grande, né? O sex symbol da época. A gente lembra, a gente morava nos Estados Unidos lá, cara. Ela era assim, era o sex symbol dos Estados Unidos. E namorava o Rodman. Né? E ela vê ela falando ali, cara, que ela se escondeu, né, cara? O Jordan tá aqui, como assim? Né? Mas isso é impressionante, né? Esses pontos assim do Jordan que a gente não sabe, que a gente não conheceu na época, a gente não sabia na época, né? Não Uma, sabia. uma tremenda Essa história de que ele foi buscar o Jordan no hotel, você sabia disso antes? Eu não, 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 é Não tinha essa impressionante. informação. Porque até mesmo na entrevista, no início, quando o Phil Jackson fala pra ele, olha, a gente, tá, eu vou dar férias. Não, mas se você der férias, ele não volta mais. Não, mas eu vou fazer. Ele Uhum. fez. E o Jordan, mesmo assim, foi lá buscar o cara no hotel. Depois de 60 e poucos dias que ele já tinha passado, 20 dias que ele tinha passado do limite dele para voltar, ele foi lá buscar o Rodman no hotel. Isso é, Você viu o isso é Lucas falando impressionante. aqui, ó, o Phil Jackson teve fundamental importância nessa transformação da percepção do Jordan que ele deveria jogar para o time e melhorar seus companheiros para poder ganhar campeonatos. Foi isso mesmo, né? Foi isso mesmo. Ele, esse crescimento do Jordan, né, que veio, né, junto com o Phil Jackson, junto com a percepção, junto com o triângulo, né, o sistema de jogo, sem isso eles não ganham. Sem isso eles não ganham. Não, e assim, outra coisa, cara, imagina você ser o técnico do time, você ganhou 5 campeonatos seguidos Uhum. e você tem uma reunião com o seu diretor e o seu Se, se, diretor. Seguidos entre aspas, né? Teve aquele 2 anos ali Ah, que o sim, Jordan teve parou, aquele ano que ele parou, aquele 1 ano e meio lá. que ele parou E para a- jogar beisebol. Isso já Parou é de outra jogar bem. história. Pois é. E aí o seu diretor diz assim: olha, esse é seu último ano aqui. Uhum. Como é que esse técnico sai dessa reunião? É assim, é administração emocional, mental, para ele continuar e seguir com a equipe. É impressionante, é impressionante. Isso também chamou demais a minha atenção. Phil Jackson foram essas peças assim, o comportamento de cada um, a visão de cada um, que a junção é quase um conjunto de comportamentos, mentalidades, situações quase perfeitas, né, cara? Uhum. Perfeitas ali Uhum. para chegar onde o Chicago chegou. São coisas que acontecem, né? Que ficam para a história, coisas, detalhes dos bastidores que fazem a história, né? Que se não tivesse acontecido, a gente não teria visto todo essa dinastia de Chicago Bulls. O Jordan, de repente, não seria quem ele foi, né? Reconhecido como foi. Tiveram, né, jogadores, a gente sabe, né, cara, jogadores sensacionais aí de altíssimo nível que não ganham campeonatos são, são, são julgados de outra forma, né, pela história, né. Sem dúvida. Cara, você morava em Chicago, né? Nessa época. Eu morava perto de Chicago, eu morava no estado de Illinois, morava numa cidade, eu morei em duas cidades de Illinois, uma chamada Alton, quando eu fiz high school e junior college, e depois joguei na Western Illinois University, que ficava numa cidadezinha chamada Macomb. E eu ficava umas 2 horas e meia, 3 horas de Chicago.
Então eu fui a Chicago algumas vezes, uma cidade muito legal, muito fria, né? Muito vento, né? Principalmente no inverno, e tive a oportunidade de ir num jogo do Chicago Bulls daquela temporada, cara, temporada de 97, 98, que é essa temporada que eles estão falando. E até postei aqui pro pessoal ver, cara, o ingresso, né? Postei uma foto hoje, que você vê a grandeza do Jordan, né? De que significa. Hoje eu postei uma foto no meu Instagram pessoal, né? No @colonese, de uma foto minha, cara, você deve ter visto. Eu vi. Em frente à estátua do Jordan, né? Em 97, eu tava com os jeans largões da época, né? Com uma camisa do Hard Rock Café, que era a modinha da época, né? E, cara, foi um post meu que teve mais curtida, né? As pessoas respeitam muito, né? O pessoal do basquete respeita muito a história do Chicago Bulls, do Michael Jordan, né? E eu lembro daquele dia, cara, assistir o jogo, tá ali, tirar aquelas fotos, cara, eu tava assim, em êxtase, cara. Foi. Você pode imaginar, né, cara? Eu tinha ali 19 anos, 18, 19 anos, cara, vivendo nos Estados Unidos jogando basquete, poder estar ali na frente do United Center, tirando foto na estátua do Michael Jordan, cara, pra mim, vendo o jogo, aquilo ali foi um dos dias mais inesquecíveis da minha vida, né? Como atleta de basquete, cara, é um respeito profundo pelaquela história, né? E pelo que ele representava, né? Aquela E equipe, como é aquele que foi ver ele time. jogar pessoalmente? Como é que foi estar lá na Cara, quadra e ver? entrar, Ele entrar jogou na bem? arena já jogou bem, ele fez 24 pontos naquele jogo. Uma coisa específica daquele jogo foi o Rodman fez um show à parte, foi um jogo contra o Miami Heat e ele teve uns empurra-empurra, joga pra lá com o Alonso Mourning, que também era um grande pivô, grande craque, cara. Foi. Aquilo me chamou muita atenção. Ele deu aquele show dele, tirou o Alonso Mourning da partida, né, cara? Perdeu a cabeça completamente. Isso ele tinha esse poder de fazer isso, né? Aham. Cara, foi uma sensação assim muito legal, cara. Muito. Né, naquele momento da minha vida, cara, tô vivendo um sonho, cara. Tô vivendo um sonho. Tô aqui vendo o Michael Jordan jogar. Tô aqui no estádio, né, na arena do Chicago Bulls. Te invejo, te invejo. Cara, foi para mim algo inesquecível, né? Eu fui buscar essas fotos, fui buscar esse ingresso, cara, para lembrar, né? Para rever, né? Por isso que acompanhar essa série aí tem sido especial para mim, cara. Não sei para você, eu imagino que também, né? Nossa Imagino senhora, que também. é muito, é impressionante assim. Além de voltar no tempo, é poder observar todas essas questões, né, de bastidores, e aprender muito com a história, né, cara? Aprender muito em todos os níveis ali, né? No nível de gerência, no nível do atleta, do É o técnico. Espiga aí. O Espiga aí, outro grande Ah, legal, ex-atleta, técnico aí, tá com a gente também. legal, legal. Então é um aprendizado enorme. A série tem sido um aprendizado incrível. Eu fico vidrado nessas questões, né, emocionais, psicológicas, de todo mundo ali, né, dos atletas, do técnico, aquele cara, né? Imagina, eu não sei, eu não lembro agora, ele era um terceiro assistente, ele que convenceu o, o Krause a trazer o Rodman. O Rodman estava em Sim. O Rodman, ele saiu do Detroit, foi pro San Antonio San Spurs. Antonio Spurs. Não estava dando tão certo lá naquela equipe, né? E o pessoal falava, cara, ninguém queria, né? Ninguém quer tocar no Robin, que é distância. O cara, né? Já estava com aquela personalidade dele, né? Aquela imagem que ele tinha. E eles apostaram nele, né? Eles entenderam que ele era o cara que faria diferença ali para aquela equipe, né? E, e foi o que foi. Então aí essa série também, cara, mostra, né? Termina mostrando aí eles passam finalmente do Detroit Pistons, né? É o grande obstáculo deles. O Jordan ficou chateado que eles não cumprimentaram e tal, mas eles passaram e fizeram a primeira final daquele grande time contra o Los Angeles Lakers, né? Que era o time do Magic Johnson. Sim, Então, isso já a gente percebeu depois, né, cara? Como era importante para o Jordan vencer o Magic Johnson, né? E a equipe do Lakers altamente vitoriosa, né? sim. Então a gente vê ali eles venceram e venceram bem, né?
O Jordan ali se consagra, né, aquela equipe se consagra como, né, os donos da NBA. Aquele foi o primeiro dos 6 títulos que eles venceram. Assim, ó, cara, o que eles passaram para ganhar do Detroit, eu, eu Então, assistindo. só dar um alô aqui pro meu parceiro Negrete, NB Ah, que 33 lá de legal. São Paulo. Galera do 33 aí também. Conclui aí sua parte. Ah, o que eles tiveram que passar, né, para vencer o Detroit foi algo. Eu assistindo senti angústia assistindo, né, cara, de você ir pro jogo e apanhar, né, pra caramba. E naquela época foi o que você falou, né? Tinha uma questão, não valia tudo. O Dennis Rodman disse, não valia tudo, valia tudo. Podia fazer o que eu quisesse na quadra, né? E em termos de Mas, agressividade, de mas- bater e tal. só dar uma alô para mais um craque aqui, PC, aqui do Rio. Ah, Entrando, PC. mais um craque de bola aqui do basquete carioca. Ex-atleta profissional também. Legal. Concluir. E não é isso. E aí, o que eles tiveram que passar. E outro dia eu assisti aquele Stephen A. Smith, né? Aquele comentarista, aquele cara da ESPN falando, né? Que ele, olha, o que, não é corona não, tá? Engasguei só. Eu vou aproveitar e dar mais um alô aqui para o parceiro que entrou do basquete, Vitor Bocardo, cara. Vitor Bocardo, legal. Parceiraço, jogou comigo no Flamengo também, jogou nos Estados Unidos, high school. Gente finíssima. Gente finíssima, jogador, pai dele, né? Campeão mundial, né, cara? Lenda do basquete brasileiro, né? Campeão mundial, não é pouca coisa não. É. Então, de o que eles passaram para ganhar naquele time, né? Foi impressionante, né? E aí eu estava dizendo que não, o Stephen A. Smith, esse comentarista da ESPN, falando que o que o Jordan teve que passar para chegar onde ele chegou, ele não conhece nenhum outro jogador Ele que. construiu, né? Ele construiu, e aí a gente faz uma relação com os dias de hoje, né, cara? Muitos, a gente vê muitos craques aí, né, até sendo julgados por isso, né? Tomando um caminho diferente, né? Mudando de time, formando times mais fortes, né? Às vezes tomando um caminho mais fácil, né, entre aspas. Então, A assim, gente cara, vê assim, é uma coisa interessante, né? Porque parece que a gente fica uma coisa de um saudosismo, né? Aquelas histórias de caras mais velhos que sentam num bar e ficam falando, não, a nossa época foi muito melhor, a nossa época foi mais difícil, a nossa época. Mas o que eu percebo é que, de fato, né, a gente está vivendo uma geração onde as coisas são dadas, né? Então o cara não precisa lutar, né? Não precisa. Olha o que o Jordan passou, aqueles atletas passaram para chegar onde eles chegaram, né? Verdadeiras batalhas, guerras, né? Para uhum, conseguir ser reconhecido, para conseguir ganhar dinheiro, né? E agora uhum. parece que é tudo mais fácil, né? E por um lado é bom, né? Porque ficou mais É, fácil de chegar, mas pelo outro vai perdendo essa gana, né? Esse propósito. e tanto que você vê, né, um cara como o Kevin Durant, cara, o Kevin Durant, você vai falar alguma coisa do talento dele, do jogo dele, da capacidade dele, você não vai falar nada. Ele, o cara, né, tá entre os grandes da história aí, sem dúvida alguma, né? Mas, tem o mais, né? Ele vem sendo julgado e não está sabendo lidar com isso, né? A gente percebe, por ter entrado num time campeão, né? Para ganhar um anel, fica aquela percepção de ele foi ganhar um anel fácil, né? Foi ganhar um título de modo mais fácil, né? Não percorreu o caminho, né? Sendo que no ano que ele saiu, eles perderam para o time campeão um jogo 7 na série de playoffs, melhor de 7, eles perderam o último jogo, né? Tendo liderando a série, poderiam ter ganho também. E aí ele vai, naquele mesmo ano, ele sai e vai para um time, já era um super time, super campeão. Aí você bota, talvez, né, ele era considerado aí o top 3, né, da liga, o top um, top 2, top 3 da liga. E ele vai pro time que era campeão. Ficou um negócio assim, cara, isso aqui, né? Ficou essa percepção, né? Você tá buscando um caminho fácil, né? Pois é. E, tipo, como se fosse uma covardia, né? E comparam isso, cara. O Jordan nunca faria isso. Olha a história do Jordan, né? Trazem isso sempre, né? Não, e agora quem está assistindo tá tendo que olhar para isso, né? E reconhecer isso.
né? Reconhecer Tem isso. toda uma geração, né, que está crescendo aí com esses novos jogadores que não viram e agora estão olhando, né? Estão assistindo isso, né? E Entendendo a vendo história do Michael Jordan do Chicago Bulls. aqueles lances que ele bate para dentro e as faltas que fazem nele é uma coisa surreal, cara. Surreal. Surreal. Não existe hoje mais. Você seria expulso do jogo, né? Não, Seria expulso. é o que a gente falou, né? O contato hoje é completamente diferente do que era na década de 90. Hoje o jogador, cara, lógico, eu não vou falar que isso é ruim, isso é bom, né? Você está protegendo o atleta, né, de situações anti-jogo, né? Claro. Hoje o atacante é muito mais protegido, né? O contato é muito menos permitido. Então você vê um Stephen Curry fazendo as coisas que ele faz hoje, na década de 90 ele não faria. Ele não faria, né? Ele não teria esse espaço, não teria essa liberdade, não teria, né? Ele, seria difícil ter a performance que ele tem hoje na década de 90. Os jogadores não permitiriam. Não, com certeza não. Com certeza não. Cara, você aí que tem esse hoje você tem um trabalho, né, de administração, né, com as suas escolas e tal. Você está tirando alguma coisa assim? É porque não aparece tanto, né? Mas tem algo que te chama atenção da parte administrativa, de como é que você não faz uma gestão de um time, né? Uhum. Mas tem algo que você tira assim de aprendizado, de Cara, tudo isso? por enquanto o que tem me chamando a atenção é o papel do Phil Jackson, né? Como administrador da equipe, né? Ele é o técnico, ok, né? Mas a administração da equipe, a gestão das pessoas, né? Então, assim, isso é algo que a gente, cara, né, aqui na nossa empresa, a gente tenta levar algo assim para a nossa equipe, né? Entender a nossa equipe de pessoas que trabalham com a gente, né? Os professores, coordenadores, o papel de cada um, deixar as coisas claras, né? Quais são os papéis, quais são as funções, o que, que a gente espera, né? Também tá junto, tá motivando. Cara, hoje a gente teve, por exemplo, a gente teve um call de equipe hoje, a gente está fazendo toda semana, né? A gente não está tendo aula, Sim, né? Pela paralisação, mas a gente tá junto, né? Nós somos um time, né? Nós somos um time. A gente tem colocado isso para eles, né? E a gente está sentindo isso. Olha, a gente está junto aqui, estamos passando por isso juntos. E quando as coisas voltarem, a gente vai reconstruir juntos, né? O time precisa de todos vocês, né? Então, essa é uma lição, né, que o esporte traz pra gente, né? total. A equipe, cara, é tão forte quanto o seu elo mais fraco, né? Todos são importantes, né? A gente sabe muito bem disso, né? Quando a gente participou de várias equipes, cara, né? A gente dá um exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Nenhuma equipe que você jogou comigo, mas você conhece bem, já trabalhou contigo também. Cara, eu joguei em equipes no Flamengo, né? O Michila é um cara, uma lenda aí do basquete, né? Era o mordomo da equipe. Cara, ele era fundamental para a equipe, né? Ele sabe o que que o jogador quer, ele conversa, ele era um psicólogo também, né? Entre aspas. Uhum, 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 Ele tinha um papel uhum. importante na equipe, cara. Um cara que abraçava alguns jogadores quando precisava, falava algumas coisas quando precisava. Ele, né? Dentro do conhecimento dele, dentro da experiência dele, ele agregava para a equipe, né? Não estava dentro de quadra, não é tão importante quanto o jogador. Cara, ele tinha o papel dele, ele agregava para a equipe, ele fazia o trabalho dele, né? E também mais do que só o trabalho específico dele, né? Então, assim, a gente entende, né, dentro do esporte que todos os membros são importantes, né? Então, isso é uma coisa que a gente vê o Phil Jackson, o jeito dele de administrar a equipe. Isso tá sendo bem interessante de ver. Cara, lógico, você vê o Jerry Krause, tem a parte de vilão, né? Mas também tem o cara que pensa, o cara que analisa, o cara que pensa um pouquinho fora da caixa, né? Que tenta enxergar outras coisas que outros não enxergaram. Tem coisas boas ali também, pra Pois é, gente mas puxar, então, né? por exemplo, você às vezes tem que tomar decisões difíceis com o seu negócio, né? E às vezes você não vai agradar todo mundo, né? E é, Exatamente. é esse que é o ponto, né?
você, quando a gente olha da perspectiva dele, e dele ter que tomar decisão, é super difícil, mas ele está fazendo o que ele acredita ser o melhor, né? E muitas Uhum. vezes quem está nesse lugar de gestor de comando é visto muitas vezes como um vilão, né? Ah, esse cara não está pensando em mim. Não, esse cara ele está Uhum. pensando na equipe, né? Ele está pensando em você, mas na equipe também. Então Tá é pensando no bem todo, né? Tá no pensando no todo. todo, né? No todo. E essas são experiências que a gente vai tendo, cara. Eu tive, né, depois da minha carreira de atleta, eu tive a oportunidade de trabalhar na Confederação Brasileira. Você também trabalhou junto comigo. A gente aprendeu muita coisa, viu muita coisa lá, né? Sim, Aprendeu coisas que se devem se fazer e coisas que não se devem fazer, né? Você aprende também o que que não funciona, o que que é errado, né? E depois tive a oportunidade de trabalhar na Rio 2016, no Comitê Rio 2016, cara. A gente estava liderando um grupo aí de 300 pra e gente, tantos né? voluntários, cara. Pessoas que se entregaram ali, formaram um time, cara. A gente, né, eu junto com, fui o braço direito aí, cara, um grande amigo, cara, foi o Paulinho, que é o Paulinho Vilas Boas, né, que liderou a nossa equipe Rio 2016 ali no basquete. A gente entregou a competição de basquete, e, cara, ele foi um líder ali pra gente. Aprendi muito com ele né, ele me abraçou ali, né, como um membro muito importante da equipe, a Sim. equipe que entregaria os jogos. Uhum. E a gente formou uma equipe grande, trouxe várias peças importantes. E aí você olha, cara, todos esses voluntários, né, que estavam ali voluntariamente, querendo estar junto, participar, ver, participar daquela Sim. experiência. Cara, todos eles foram cruciais, importantes demais, né? Sem os voluntários, Jogos Olímpicos não acontecem. É isso, né? Sem os voluntários, a gente não consegue fazer jogos de excelência que são, né? Então acho que ficam essas lições da parte de gestão, né? A gente, né, já tem uma experiência legal na parte de gestão, a gente está trazendo isso agora, né, para a nossa equipe, como eu falei, a gente acredita no crescimento da equipe, crescimento das escolas NBA Basketball School, né? Eu estava até falando com você mais cedo, né? Já mudando um pouco de tópico aqui da série, mas né, aqui no Brasil as escolinhas, a iniciação esportiva são nas escolinhas, e a gente entende isso. A gente entende que isso tem que crescer, né? Tem que ter mais. A gente fica com o sonho de que a gente vai ser os Estados Unidos na relação esporte, né, na escola, do jeito que é. Olha quem chegou aí, Léo Figueiró. Ah, Grande legal. técnico, grande parceiro. Legal. Legal, legal. Foi Legal. técnico do ano da NBB, parceiro demais. Grande Léo. Então a gente entende, cara, que a iniciação esportiva no Brasil se dá através das escolinhas. Se dá. Onde você começou? Numa escolinha. Onde o cara... Na escolinha. Sim. Né? Ele vai ficar na escolinha para sempre? Não, né? Os atletas começam a se destacar, vão para o federado e podem virar atletas profissionais, mas também quem não vira atleta profissional desenvolve valores do esporte, desenvolve amizades ali dentro, Sem dúvida. desenvolve a paixão pelo esporte, Sem né? dúvida. A gente tem alunos, cara, que passaram pela gente, ficaram anos com a gente, né? Eles seguiram para a faculdade, têm suas vidas, estão trabalhando. Sim. Cara, acompanham a gente, gostam de basquete, amam basquete, veem basquete na televisão, né? São fãs de time da NBA, são fãs aqui do Flamengo, fãs do Botafogo. Cara, eles consomem e vivem basquete ainda nas suas vidas e têm esses valores, né? Então, assim, eu entendo que a gente tem que, né, trabalhar como equipe e crescer cada vez mais isso, não só a gente, como outras pessoas, cara, outros atletas, ex-atletas, né? Acho que é um caminho legal de empreender e eu vejo o crescimento de escolinhas como algo importante para ter mais pessoas iniciando no esporte, Sim. né? Que Sim. é o que está dentro do nosso alcance. Não está no nosso alcance mudar a política esportiva do Brasil, Sim. mudar, né? Vai ter agora esporte em todas as escolas. Isso não está no meu alcance, né? Sim. Seria legal, seria ótimo, né? A gente ser que nem os Estados Unidos, mas a nossa realidade não é essa, né? Sim. Agora, a gente botar pessoas que estão interessadas em empreender, interessadas em trabalhar com esporte e criar essa iniciação dentro do esporte, né?
trazendo crianças e jovens para participar e virarem fãs, e alguns podem virar atletas profissionais, cara, eu fico muito feliz com essa função, né? Eu fico muito feliz com essa função. Então, Uhum. é aquilo, saber a sua função também, né? É saber Pois é. o que que eu posso agregar, né, para o esporte nesse momento na minha vida. Eu já fiz outras coisas, né? Como eu falei, em 2016 e Confederação Brasileira de Basquete por 2 anos, desenvolvimento do basquete 3x3. Eu tô com a camisa aqui do evento que eu fiz, cara, Gigantes do 3x3. Foi um Legal, evento que a gente fez na Rede Globo, cara. Um evento que eu fiz em parceria com uma agência esportiva. legal. Evento sensacional, maior, ó, até hoje, a maior audiência da história do basquete 3x3 no mundo. Caramba. Né? Um evento que foi mais de 30 milhões de audiência, de pessoas assistindo uma competição de basquete 3x3 na Globo. Sim. Tenho muito orgulho desse evento também. Então a gente tem várias experiências legais e venho, já estou com a escola, né, no 8º ano, venho entendendo que esse é um caminho legal para a gente crescer, para empreender. E acho que outras pessoas do esporte podem fazer isso também. Né? É. E assim, é um super convite, né, para quem não está assistindo, para quem não conhece, mesmo não conhecendo a história, essa série tem muitos aprendizados ali dentro, muitos, né? E eu acredito que até a forma como eles fizeram, né, e gravaram, justamente para isso, né? É muito além do basquete, é muito além do Jordan, é É muito muito além do além, basquete. É muito além né? do basquete. E você, Então, não são só pessoas que gostam de basquete que estão assistindo, né? É não, claro para mim que muitas pessoas de várias, né, origens diferentes, de várias modalidades diferentes, né, que não trabalham com esporte, não estão com esporte, estão assistindo essa série. Né? você viu, foi o documentário esportivo com mais pessoas, né, que assistiram, 6 milhões de pessoas assistiram, acho que primeiro episódio, então cara, impressionante, assim. Então, quem está aqui que não assistiu ainda, assiste porque é Eu, eu, muito além do basquete, né, é um aprendizado de vida. eu queria, né, terminar aí eu queria uma opinião sua, uma coisa que me chamou muita atenção, cara. E aí tem a ver com essa parte mental, né, que é a sua especialidade. Né? Já falamos aqui, você é ex-atleta profissional e trabalha com psicologia e tá muito bem nessa área de psicologia esportiva, né? Você estava até com a seleção brasileira de vôlei Uhum, recentemente, sim, em preparação para os Jogos Olímpicos. Já palestrou aqui para os nossos eventos de lançamento, para atletas NBA School, né? Atletas de Junior NBA em São Paulo, cara, sim. já está com uma experiência, né? Porque você também você fala com a credibilidade, né, com a autoridade que quem teve ali dentro da quadra, né? Então, somado ao seu estudo, ao seu conhecimento técnico. Sim. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, cara, assistindo ontem, foi no momento que eles ganham o título, né? E aí você vê o Jordan chorando ali, emocionado demais, feliz demais e, né, falando, cara, pô, né, abraçou o Magic Johnson no caminho e chorou, né? Foi um momento especial. Uma coisa que me chamou a atenção, se eu não me engano, acho que foi o Will Perdue que falou, uns outros Perdeu. atletas falaram. Ele falou assim, cara, foi a primeira vez, eles estão convivendo com o Jordan, né? Já há alguns anos. Primeira vez, e a gente sabe que uma convivência esportiva, né, numa equipe é intensa, né? Você tá ali Intensa. junto sempre, o tempo todo. Foi a primeira vez que eu vi o Jordan mostrar uma emoção diferente de raiva e angústia. Cara, como assim, né? Como assim? O que você tira disso, cara? O cara só tinha raiva e angústia no dia a dia dele. Era um negócio que se ele não ganhasse, a felicidade dele não existia? O que era isso, cara? O que você analisa disso aí? Então, um Isso dos me chamou pontos, muita atenção, cara. Isso me é chamou um muita dos atenção. pontos, um dos pontos que mais são tantos, né? Mas um dos pontos que mais me atrai é ter essa visão com relação ao Jordan, né? Porque o que que é alta performance? Então, a alta performance, ela, para você atingir algo muito grande, significa que você tem que deixar algumas coisas para trás, que você tem que conseguir ter essa capacidade de não talvez agradar todo mundo, né?
Porque você tem um foco, você tem um objetivo ali, mas até que ponto isso não vira uma obsessão, né? A pessoa fica obcecada, e até a palavra uma pessoa que é obcecada é uma pessoa Uhum, que ela não enxerga. Então ela está uhum. obcecada, ela não consegue enxergar. Então até que ponto, é, como é que uma pessoa que ganhou tanto, que teve tantos, né, tantas vitórias e é quem, né, quem ele se tornou, como é que é isso dentro dele, né? Tem prazer aí? Né? Como é que são as relações? Que não vai mostrar, eu imagino que não sei se vai mostrar alguma coisa da relação, né, dele, a esposa dele falando, algum filho falando, como é que era a convivência com ele fora das quadras, né? A gente comentava muito do Kobe Bryant, né, que era muito parecido com essa mentalidade. E uma Eu, eu, vez. eu lembro até um comentário que a gente fez entre a gente, né, cara? Eu até falei assim, cara, pô, fica a sensação de que, né, o Kobe morreu, agora que o cara ia viver, né? O É, cara, o cara era, não que ele não tenha vivido, né, jogando basquete, mas a vida dele parece que era só aquilo, né? E aí, quando ele parou de jogar, ele começou a aproveitar outras coisas da vida, né? é, Mas conclui aí. e aí esse olhar, né? Mas tem uma coisa interessante que aparece muito do Jordan, e depois isso não apareceu ainda no Ih, deu documentário, uma travada mas de novo. voltou aí. Voltou, vai lá. E uma coisa que não aparece tanto no documentário ainda, esse último agora, o quarto episódio, aparece ele no avião, brincando e tal. Uhum, Mas o Jordan é conhecido por ser o cara de fazer festa, boas festas, né? Com charuto e jogatina e, né, até uhum. teve, não sei se foi, deve aparecer, né? Porque foi em 98 que eles saíram à noite, né? E voltaram. Você lembra dessa história? Eles chegaram no Não. hotel de madrugada, Hum, e então, assim, né? Parece que fora da quadra ele conseguia equilibrar isso. Ele é um cara super. Ele conseguia relaxar, conseguia se divertir, conseguia. Né, tinha lá uhum. os jogos dele, né? De beisebol não, de golfe que ele gostava, né? Enfim. Mas parece que ele conseguia equilibrar isso fora de quadra também. Não mostrou ainda, né? Mostra muito ele dentro da quadra, mas eu fico observando assim essa mentalidade, né? O que que faz uma pessoa ser vitoriosa na vida? Qual é a mentalidade de Uhum, um campeão? O que que uma pessoa para chegar onde ela quer chegar, o que que ela precisa fazer? O que que essa pessoa precisa abdicar também para conseguir os objetivos que ela quer? Então é sempre eu fico sempre curioso para observar esses grandes É, personagens, né, do e esporte. como eles conseguem, né, Daniel? A gente jogou, cara. A gente tem consciência de que a gente não abdicou nesse nível, né? A gente abdicou de muita coisa, lógico, mas não nesse nível, né? É, Então eu fico querendo entender, né? Como é que esses caras fazem eles diferentes, que eles conseguem abdicar tanto assim, né? De vida familiar totalmente, né? Às vezes, né? De treinamentos, de sono, de tudo, de sair, de socializar com amigos, né? De forma contínua ao longo dos anos e anos e anos, né? esse equilíbrio, sabe assim, né? Se for uma sensação que eu tenho hoje é que não dá para equilibrar, cara. Alguma coisa vai ficar para trás. Apesar de ser falado muito, né, assim, no campo do desenvolvimento, né, no campo da performance, que a pessoa tem que conseguir equilibrar, eu estou percebendo que é difícil mesmo. Difícil conseguir equilibrar. É difícil conseguir você ter tanta performance numa área da sua vida e você conseguir equilibrar com as outras. Né? É bem desafiador. Não mostra, né, se o Jordan conseguiu fazer isso bem, mas é uma coisa que eu Uhum, fico observando. Eu não tenho uma resposta ainda para isso, porque eu acredito que também é possível, em algum nível. Eu não sei se ele conseguiu, mas eu acredito que é uhum, possível. Mas é muito desafiador, porque a mente dele, se você, os caras falaram, né? Pelo menos dentro da quadra, ele só pensava nisso, né? Ele só foco uhum. dele é ganhar, é conseguir os objetivos dele. E eu até perguntei sobre o Kobe, né? Você acha que esse cara, eles sofrem com isso?
Era muito Você acha que tem um sofrimento aí embutido nisso? muito Em difícil, ser do jeito que eles são, né? Essa cobrança interna? é muito, é muito difícil responder isso, né? Porque às vezes isso tem eles têm um senso de assim propósito para eles, né? Tem um para quê, não um porquê, né? Porque um porquê, por que você quer ser campeão? Né? Porque eu quero, sei lá, mais dinheiro, quero, sei lá, ter uma casa melhor. Mas o para quê, né? Qual o sentido disso na tua vida? Para que Uhum. você faz isso? Para que você treina mais que todo mundo? Para que você aparentemente sofre para chegar nos objetivos, né? Então, E parece que claramente não é só dinheiro, né? Não é dinheiro. não é dinheiro, é Porque, exatamente. porque chega um momento que esses caras já são multimilionários e o cara continua. O cara continua. Não é dinheiro. Ele poderia, muitos caras chegam a um ponto que poderia, cara, o LeBron James hoje, ele não pode parar e tá rico pro resto da vida. Não é dinheiro, ele tá buscando outras coisas, né? Outras coisas. E eu que estou cada vez mais voltado, né? Porque eu passei muito tempo longe, né? Assim, nessa questão, eu não trabalhava com essa questão tanto de performance, assim, né? O meu trabalho no início da minha carreira como terapeuta foi um processo mais clínico, né? Enfim, e não um trabalho, né, de performance. Apesar de que eu, cada vez mais, eu acredito que tudo no fundo é performance, né? Se você está Uhum, sofrendo é porque você não está conseguindo ter a performance que você gostaria de ter na vida, tem alguma coisa que está te emperrando em performar, né? Então, uhum, no fundo, eu acredito que a gente está falando de performance, que a palavra performance ficou, às vezes, eu tenho a sensação que ela ficou um pouco batida em algo que seja, sabe? E, na verdade, não é isso, né? O nosso corpo, ele uhum, funciona em alta performance. Quando ele não consegue uhum, performar da maneira que ele precisa, a gente adoece, né? Então, eu acredito que uhum. tem algo aí de performance que permeia a nossa existência, né? Então, enfim, e eu fico nessa minha caminhada é uma pergunta importante que eu reflito bastante com relação a o que que o que preço que você tem que pagar. Qual é o preço? Todo mundo quer ter performance, todo mundo quer ser vencedor, todo mundo quer um monte de coisa. Eu quero isso, eu quero Uhum. aquilo. Mas você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a fazer o sacrifício? Você está disposto a passar por um processo? Porque não é Cara, conseguir, né? Não é assim, é, né? Eu faço agora, tem, amanhã eu consigo. principalmente falando na parte, né, de esporte, cara, tem um preço alto, né? Tem um preço alto. E eu fiz uma live semana passada com o Baby, cara, ele contou um pouco do preço que ele pagou para chegar na NBA. Cara, a história dele é muito legal, cara, muito legal. Um cara que jogou comigo no Flamengo e eu ouvindo ele contar a história de como ele chegou na NBA, o preço que ele pagou, né? Ele pagou o preço, pagou mesmo, né? Da dedicação, do trabalho que ele botou, de abrir mão de muita coisa e chegou na NBA. A gente vê essas histórias assim dos preços que são pagos. Eu joguei com grandes atletas, né, cara? A gente vê os caras que são diferentes, não é à toa não, não é só talento não, né? Eles pagam preço, né? Tá me ouvindo? Paga um preço. Agora, tô ouvindo, né? Que a Mona disse que estava fazendo um barulho estranho, porque eu tirei É, o tava dando uma fone. chiadinha. É, Mas, e cara, agora você ouve. vou botar aqui a musiquinha de novo pra gente começar a encerrar, cara. Assim, de novo, agradeço demais você estar aqui. Cara, Terça-feira que vem, vamos combinar de novo. Terça-feira que vem, vou ter mais dois episódios aí na segunda-feira na Netflix. Vamos assistir até a hora da nossa live aqui na terça-feira. eu Vai acho que o ser pitch. demais, estou empolgado demais, cara. Estou empolgado demais com os próximos episódios aí. Eu tô sentindo que a coisa vai apertando, né? Conforme Vai, vai ficando cada vez mais desafiador aí, muita coisa boa pela frente aí. Quem não vai, assiste, cara. mais uma vez, assistam, porque é incrível. É uma lição de vida, muitas lições de vida nessa série. Exatamente. Em todos os sentidos. E aí vamos lá, combinado para terça-feira que vem. Amanhã eu vou fazer uma Vambora. live aqui também com o Ricardinho, cara, que estava aqui com a gente. Não Ah, sei que se ele está legal. ainda. Vamos falar um pouco aí do basquete de base do Rio de Janeiro, dessa iniciação, que acho que é legal Legal. falar para o nosso público essa parte de iniciação, de um cara que está na base aqui, técnico, foi jogador, vitorioso, e está trabalhando num clube, grande clube aqui do Rio de Janeiro. E acho que ele tem esse olhar aí para os garotos que estão começando, vai ser legal também.
com certeza. Cara, Beleza? beleza. Cara, uma coisa que eu quero fazer, a gente está batendo esse papo aqui, eu até conversei com você hoje, mas talvez me aprofundar mais, né? Fazer um outro encontro aí com, né, assim, uma live me aprofundando mais nessas questões emocionais aí, psicológicas, porque eu tô pensando, qualquer coisa sai alguma coisa essa semana Vai, aí, essa quarentena a gente faz a gente pensar bastante, coisas novas, muito, coisas legais. muito, Vai ser conteúdo legal, tenho certeza. sem dúvida. Um abração aí, Beleza? obrigado aí pelo Valeu, convite. cara. Terça-feira a gente está aqui de volta. Valeu, obrigado a todo mundo aí. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.